Perante a dieta imperial de Worms, Lutero, um simples monge alemão, enfrentou os poderes do mundo, incluindo o imperador do Sacro Império Romano Germânico e a Igreja Católica Romana. Lutero, na verdade, deu continuidade à reforma iniciada por homens de Deus que o precederam, e isso foi reconhecido até por seus inimigos. Naquela ocasião, Johann Eck, opositor de Lutero, replicou-lhe: seu pedido para ser ouvido a partir das Escrituras é o mesmo feito por hereges. Você não faz nada além de renovar os erros de Wycliffe e de Hus. Essa foi uma clara alusão a John Wycliffe da Inglaterra e a Jan Hus da Boêmia, reformadores que precederam Lutero e defenderam as mesmas ideias que ele também defendia. Os príncipes alemães ficaram, em geral, impressionados com esse jovem monge que se levantou contra os poderes do mundo. Eles compreendiam tal coragem, mesmo que questões teológicas fugissem de sua compreensão. Lutero causou uma impressão duradoura no jovem duque de Schleswig-Holstein, a ponto de, ao ser coroado rei Cristiano III da Dinamarca, decretar imediatamente que seus súditos, incluindo habitantes da Noruega e Islândia, deveriam se tornar luteranos. Eu descendo de uma linhagem de imperadores cristãos. Ele não irá fazer de mim um herege. Ele próprio se condenou, majestade. Ele deve ser detido antes que infecte toda a Alemanha. Majestade, prometeu a Lutero dar-lhe um salvo-conduto. Lutero não é um homem, é um demônio, trajando um hábito religioso para melhor nos enganar. Lutero é súdito seu. O que tem a dizer? Eu considero que ele nada teme, meu senhor. Exceto, me parece, pelo povo. Se algo tiver que acontecer a ele em sua volta, que assim seja. Por que nos deixaram? Martin. Martin Lutero, desça e seu companheiro será poupado. Eu sou Lutero. Ulrich, não! Eu sou Lutero.
Espalatino? Desculpe pelo passeio. O príncipe mandou que o capturasse antes que outros o fizessem. In spite of Germany's widespread support of Luther, the emperor decrees him a notorious heretic who must be stopped. He issues an edict calling Luther a criminal who has committed high treason and demands his capture, along with that of his followers. Luther is a marked man. He is saved, however, when his prince, Elector Frederick the Wise, has armed horsemen abduct Luther on his return trip to Wittenberg. The prince conceals Luther in one of his castles in Wartburg, Germany. Eles podem ter assassinado Lutero, mas não irão matar o que começamos. Vocês que me chamam de professor Calvist. Não mais! De hoje em diante, eu serei o irmão André. E todos vocês, do mesmo modo, preparem-se para o grande nivelamento. Não fareis uso de nenhuma imagem esculpida. Aprendam a desprezar adereços e pompas. Pedi o Novo Testamento em grego. Preciso de livros adequados e não esse lixo. E um dicionário de grego para alemão. Saia. E um dicionário de grego para latim. A hora não é boa, Lutero. O imperador vai mandar me queimar de qualquer jeito. Vai mandar queimar todos. Isso é traição. Ter o Novo Testamento em alemão? De forma que o povo possa entendê-lo? Sim. Isso é o que Roma mais teme. Então, coloquem a culpa no autor. Living in Lyon, France, there was one young man who would alter the course of Christian history. Peter Waldo, also known as Valdês, a very wealthy and educated young merchant, had a life-changing experience. A young friend of Waldo's died suddenly. Realizing the brevity of life and the vanity of worldly treasure, Waldo made a firm decision to forsake all for Christ. He gave his wealth to the poor and became an itinerant preacher. Waldo taught that the Bible should be understood literally and freely proclaimed to the people in their own language. He encouraged believers to live lives of simplicity and poverty, and at the same time, he boldly denounced the excesses of the priests. By AD 1170, Peter Waldo had gathered a large number of followers who were referred to as the poor of Lyon, or Waldensians. Peter Waldo, by conventional scholarship, is the founder of the Waldenses, a group of Bible-believing individuals living in France and Italy. He was a Catholic layman who became inspired by the preaching regarding the early church. And he started a group of traveling preachers who would teach the gospel. Everywhere he went, Peter Waldo saw people hungering for truth. He believed that there was a famine in the land for the Word of God. So Waldo paid a cleric to assist him in translating the New Testament into the Franco vernacular. And they would carry scriptures around with them. They would act as merchants and traders, share the scriptures with the people where they went. There's even references to them sending their young people to the great universities and colleges of the land so they could share their faith there and also gain an understanding of contemporary theology and use it to reach out to the larger community.
But the Roman Church could not long tolerate this free preaching of the gospel by peasants. During the Third Lateran Council in 1179, Waldo's ideas were officially condemned as heresy, and soon after, he and his followers were excommunicated. Driven away from Lyon, the Waldensians settled in the high valleys of Piedmont and the French Alps. Here, among their families, the Bible was made the chief study. The Gospels of Matthew and John were committed to memory along with many of the epistles. With no printing press, the Waldensians were frequently employed in hand copying the scriptures. Known for their strict adherence to the Bible, these lay preachers spread their teachings abroad while traveling as peddlers. To avoid arrest, they'd sometimes sew hand-copied passages of the Bible into the lining of their garments, and then they'd carefully share them when they detected an open heart. Even following the death of Peter Waldo in 1218, the Roman Church continued to fiercely persecute the Waldensians. For centuries, many were tried and sentenced to death in various European countries. Victim to the terrible inquisitions and persecutions of the Church of Rome. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.